Outra questão que o pessoal está discutindo aqui bastante é por que é o Supremo Tribunal Federal que tem que julgar um ex-presidente que não tem mais foro por prerrogativa de função. Quer dizer, inicialmente, as ex-autoridades continuavam sendo julgadas pelo foro privilegiado. Em 99, o Supremo... Não, nada disso. Foro privilegiado é um privilégio. Foro privilegiado é algo que viola o princípio da igualdade entre as pessoas. A partir do momento que a pessoa já não é mais autoridade, não tem por que ter o foro privilegiado. Mais adiante, o Supremo ainda reafirmou isso, dizendo, olha, não só não cabe para a ex-autoridade, inclusive teve um episódio de um ex-presidente que estava quase sendo nomeado ministro para poder obter o foro privilegiado. Então o Supremo diz, não, vamos acabar com essa farra. Não tem nada de foro privilegiado para ex-autoridade, inclusive mesmo crimes praticados no exercício do mandato, até crimes no exercício do mandato, que não têm relação com o mandato, não tem foro privilegiado. Mas agora, recentemente, bem próximo do julgamento, foi revista esta regra. Eu quero que você explique para o pessoal, afinal de contas, por que mudou, qual é o entendimento, a regra do foro privilegiado? Por que o Lula foi julgado em primeira instância e o Bolsonaro está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, se ambos são ex-presidentes? E o Fux, ministro Luiz Fux, que é um brilhante processualista, fez o novo Código de Processo Civil, uma das maiores autoridades em processo no país, disse o seguinte, não, no meu modo de ver tem que ser para o pleno e não para a primeira turma. Para quem não sabe, são 11 ministros, 2 turmas de 5 ministros, mais o presidente. Por que pela turma e não pelo plenário? E por que pelo Supremo e não por um juiz de primeiro grau, assegurando depois recurso a instâncias superiores? Olha, Capês, essa questão da gente insistir aqui com as garantias processuais, primeiro eu queria frisar isso e falar isso. Isso não é em defesa de Jair Bolsonaro, de Lula, isso é em defesa da segurança jurídica. Por quê? Nós já vimos, e eu já havia alertado, na época, não é só da Lava Jato não, do Satyagraha, de tantas outras operações, que os vícios processuais, o que eles fazem no final das contas? Eles fazem os processos serem anulados anos depois. A hora que passa o calor da emoção, a hora que passa esse fervor, essa disputa, os processos lá na frente são anulados. E o que acontece com a segurança jurídica? Rui por completo. Nós não conseguimos efetivar o processo. Então isso vale para Jair Bolsonaro, para Lula, para quem quer que seja, é uma garantia fundamental da democracia do cidadão. Então é por isso que a gente precisa insistir que o processo seja saudável. Muito bem, partindo dessa premissa, olha só a questão do foro privilegiado. É realmente um absurdo o que está sendo feito em relação ao foro privilegiado. O foro privilegiado serve como exceção à regra democrática, ou seja, o sujeito que está no exercício de um cargo, em função do seu cargo, ele não pode sofrer o abuso da processualização em qualquer comarca, em qualquer instância. Então, nessa condição, lhe é dada uma prerrogativa excepcional, diferente da maioria da população, que ele possa ser processado num foro especial, no caso aqui no Supremo Tribunal Federal. É evidente que quando cessa o mandato, essa prerrogativa tem que acabar. Ele tem que, pelo princípio da isonomia, ser julgado igual a todos. Isso também é importante para que não abarrote o Supremo Tribunal Federal de julgamentos de casos isolados, de casos específicos. O Supremo Tribunal Federal ele tem que julgar matéria de direito relevante, matéria constitucional, e não julgar pessoa a pessoa. Então, abarrota também o Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu nesse caso? Houve uma mudança pouco antes do julgamento do recebimento da denúncia do Bolsonaro, dizendo que não importa, pode ser ex-exercente de cargo público que vai continuar assim no Supremo Tribunal Federal. Então, o que isso pode provocar? A hora que terminar esse julgamento, o que o Supremo vai fazer? Vai julgar todos os ex-políticos do Brasil também? Ou vai voltar de novo atrás? E o ministro Fux lembrou que esse problema de competência é um problema de competência absoluta, para a nossa audiência entender. Se isso for derrubado depois, anulam-se os processos. Então, o que a gente está pedindo como defensores do devido processo legal é que o processo seja sereno, seja válido, para que ele não tenha depois risco de anulação. É isso, Capês. Muito bem.